Saori vai embora, né? E chega Shun de Andrômeda. E nem leva o chapéu, não leva o chapéu, isso é importante. É verdade, ela não leva o chapéu, flores. É verdade. Ela vai embora. Afinal de contas, ela esquece o chapéu a cada 5 segundos, então. Ela olhou pro chapéu e falou: ih, é um chapéu no chão, vou embora. Simplesmente. Ela tem probleminhas muito graves, tadinha. E nisso, né, que ela vai embora, chega o Shun com o seu cavalinho de flor, né, perguntando aí pro Sei se tinha acontecido alguma coisa, né? E aí o Sei diz que não, que aquela garota que apareceu e tal, né? Aparentemente tinha perda de memória também, assim como eles tinham, né? Ela era igual a eles dois, que também se encontraram ali, né? Por pouquíssimo tempo, e nenhum dos dois sabia nada além do próprio nome. Eu achei isso tão engraçado. O quê? Porque eles se olham e falam, ela não tem memória igual nós, e eles rindo. Pois é, diversão. Nossa, que legal, ela é igual a gente. Exato. Mas eu fiquei imaginando que isso pode ser tratado com uma certa naturalidade por eles, apesar de, pra mim, ser muito mal explicada essa questão toda da memória deles, o que eles perderam, o que de fato eles, como é que tá essa vida deles aí, né? Mas eu acho que ele levou com uma certa naturalidade, porque eu imagino que todo mundo aí que tava no santuário deve ter ficado nessa situação, né? Então vocês devem ter meio que topar com um monte de gente por aí que tá na mesma situação que eles, né? Aí você vê, é mais uma, igual a gente. Então, assim, acho que eles estão meio acostumados, eu acho. Até porque, assim, não faria sentido você apagar, sublimar a existência de Athena, porque foi o que ela pediu, no final das contas, e você não ter um impacto na vida das outras pessoas. Sim. Porque, assim, ok, ela não sabe quem ela é, mas ela topa com qualquer um na vilinha, eles falam, olha lá, Athena, sabe? Tipo, não faria sentido. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu li foi isso, tipo, então todo mundo sofreu o mesmo impacto. Todo mundo simplesmente a Athena não existe. Exato. É verdade. Porque senão não faz sentido. Não, nem e aí vai ser muito maluco, porque provavelmente, estou chutando aqui, tá? Provavelmente a gente vai ver no futuro outras personagens, por exemplo, uma das que a gente citou agora há pouco, a Shaina. Conhecendo de novo a Saori. Conhecendo o Sei, se apaixonando de novo por ele. Mas a Seika lembra da Saori. Aí é meu ponto. A Seika não é Sento. Aí é meu ponto. Eu fiquei com essa sensação também. Que a ela... Seika sabe quem... Quer dizer, ela pode não lembrar o nome da Saori, mas ela sabe o rolê. Não, ela sabe de tudo. Ela sabe do rolê inteiro. E aí... Ela sabe. E aí, pra mim, tem um problema que é... Isso é intencional ou foi uma falha de percurso? Tipo, na listinha das pessoas que eu tinha que desmemoriar, faltou a coitada da desmemoriada. Vamos chegar lá, vamos falar da Seika já. Né? Eu fiquei com essa impressão. Porque aqui, primeiro tem essa coisa aqui que o Sei diz, nós também nos encontramos por aqui há pouquíssimo tempo. Aí eu tô um pouco confuso, Alan, o que você acha? Quanto tempo faz que eles perderam a memória? Porque se for há pouquíssimo tempo, como é que foi isso? O Shun chegou e falou, pô, não sei quem eu sou, vou virar florista? Do nada? Ou passou-se algum tempo aqui? Você tá trabalhando, entendeu? Pô, que é isso? Tem que ganhar dinheiro. Tá, mas aí tem uma semana, tipo assim, se é uma semana... Eu imagino que alguns... Eu imagino uns meses. Alguns anos, Alan, você acha? Eu imagino meses. Ah, certo. Aí temos... Aí não é pouquíssimo tempo, é isso que eu tô falando, entendeu? Pouquíssimo tempo é tipo, pô, sei lá, foi... Anteontem aparecemos aqui e agora eu tô trabalhando de florista, entendeu? Que isso, anos 90 aí, você achava emprego em qualquer lugar, Bruno? Às vezes eu fico me guiando pelo tempo em que as coisas decorrem no nosso mundo também, né? Porque, tipo, o Ultimate terminou faz uns anos, né? Sim. Então, nesse tempo veio os episódios do Dan, né? Que foram lançados aqui e acolá e tal. Então, assim, eu imagino que seja mais ou menos o mesmo tempo de... Né? Não que seja que eles estão vivendo nossa 2026, não é isso. Mas eu imagino que o tanto de tempo que passou
pra saga você sair, pra começar entre o final do Nightmare, talvez seja o tempo também, mais ou menos que... Eu prefiro assim também. Mas posso estar errado, mas pode ser só meses também, faz sentido também, então tanto faz. Meses tudo bem também. O meu problema é se for, tipo, faz 3 dias que eu acordei, eu já tô rangendo esse acho que não, porque a Saori parece que tava muito confortável, assim. Ela, tipo, claramente, ela tá vivendo uma boa e foi lá turistar. Então, assim, aconteceu alguma coisa e ela foi a única que foi resgatada. Os outros todos deixaram a galera toda aí. Né? Será que a Saori lembra que ela é herdeira? Ué, ela deve ter chegado numa... eu não acredito. Ficou. Porque não tá muito explicado mesmo, assim. Não tá muito explicado o que aconteceu. Não tá muito claro. Supostamente tá todo mundo aí no mesmo local, né? Tá todo mundo por aí, pela Grécia. Né? Sim. Todo mundo voltou do que aconteceu lá, todo mundo ficou por aí, vagando aí, né? Em torno do santuário. E aí eu acho que talvez a história deve ter sido resgatada pelo Tatsumi, né? Sei lá, levaram. Na minha cabeça, a Saori tá aí. Onde ela arranjou esse vestidinho bonitão dela? É que assim, o Tatsumi fica passando dinheiro da conta de Tóquio pra conta da Grécia dela, e ela não sabe, ela não lembra nada, ela só sabe que o dinheiro aparece lá no banco. Ou então, da mesma forma que a Seika foi acolhida por alguém quando caiu sem memória lá no Rodório, talvez ela também viva na casa de alguém, com alguém que cuide dela por aí pela Grécia, né? Não, pra mim dá a impressão que ela tá turistando também. Ela foi aí. Ela 100% tá turistando, 100% turistando. Roupa de sair ela tá. Sim. Então temos aqui Shun aparecendo no como florista, como ele já tinha aparecido antes, né? No Den. O Shun tá bonitão aqui, hein? E o Shun, cara, eu vou falar uma parada aqui, ó. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, o Shun tá desenhado. Eu sinto que. Cadê a Isa, que é especialista de Shun? Mas a impressão que eu tenho é que o Shun tá desenhado muito parecido com o que ele é desenhado no anime, cara. Com o cabelinho do anime aqui. Eu acho muito curioso, assim, sabe? A franjinha dele e tal. Uhum. Muito bonito o Shunzinho aqui. Ele é lindo, ele. Até daqui a pouco, calma. Até essa cena aí ele tá lindo, mas depois... A próxima página, literalmente. Até a próxima página, tudo dá errado. Ai. Continua a série aqui, né? O capítulo, né? O Seiya tá lá, todo olhando pra cima, perguntando quem afinal eram eles, quando aparece, né, umas figuras muito modorrentas, umas figuras quase zumbificadas, né, com maltrapilhas, né, com roupas muito rasgadas e tudo mais, né, e eles basicamente se comportando mesmo quase como zumbis mesmo, assim, né, e eles começam a tocar no Seiya assim, o Seiya meio dá um chega pra lá em todo mundo, né, pra soltar eles, basicamente, né? A gente vê o Seiya batendo ainda na turma. Batendo em pobre, é isso aí. Batendo nisso. E aí tem essa cena... no agora tá batendo em mendigo. E essa cena aqui, que eu não... A próxima página é que ela é muito louca, porque assim, o Kurumada escolheu fazer essas criaturas, essas pessoas, na verdade, né? Dizerem comida, dizerem dinheiro, né? Como se estivessem atrás disso e elas finalmente desfalecem, né? E o Shun vai dizer que eram bandidos da estrada, eram ladrões da estrada, né? E parece que eles têm aumentado muito ultimamente, né? E aqui é um momento que se diz aqui, né? Que dizem que a segurança pública por todo mundo está se deteriorando e que se continuar assim o mundo inteiro ficará cheio apenas de pessoas más. E há um boato de que... Tradução bem... Engraçado. Segurança pública é ótimo. De que eventualmente a Terra será completamente envolta pelas trevas. E aqui eu problematizei fortíssimo no Discord, quem acompanhou viu, né? Eu achei assim muito complexo essa cena aqui. O Shun colocando essas pessoas que precisam de comida e precisam de dinheiro como exemplo de pessoas más, entendeu? Mas aí é que tá. Eu li isso daí de um outro jeito. Diga. Considerando que são pessoas que perderam a memória... O Shun e o Seiya, você disse. Sim, certo. O Shun e o Seiya, tô falando. Mas no limite, todo mundo que se lembra de Athena perdeu a memória. Talvez. Porque, né, a gente ainda não sabe. A gente não sabe ainda quem foi. Ninguém nos falou isso ainda, mas vamos considerar essas duas pessoas que estão aparecendo na cena. O Seiya e o Shun. Eles não lembram.
Portanto, eles não lembram da saga de Hades. Eles não lembram o que eles fizeram lá. Eles não lembram que eles destruíram o caralho do submundo nem que existe inteiro. o inferno, nem que existe essa coisa de verdade. Eles simplesmente não têm essa referência. Não. Então, assim, quem está morrendo agora vai pra onde? Esse é um bom ponto. Porque o que a gente viu até então, que a Kerr nos mostrou, é que tá tudo destruído. Tudo destruído, sim. E não tem um governante lá. Não. Então, entende-se que se não há um governo no submundo, se as pessoas que morrem não têm pra onde ir, elas vão ficar vagando. Certo? Só que eles não sabem disso. Sim, ok. Então, eu entendo essas pessoas aí como almas penadas. Certo. Aceito. E aí, também tem uma outra coisa que você que leu o Inferno de Dante, eu não li, mas você leu o Inferno de Dante. Li só as imagens. Né? Não leu as notas de rodapé, mas leu o importante. O que a gente tem como referência desse submundo é um pouco parecido com o que aparece no Inferno do Dante, que é o inferno tem algumas categorias dependendo dos crimes cometidos pelas pessoas. Verdade. Então, os avarentos vão para um lugar, os irados vão para outro lugar, etc, etc. Então, eu estou imaginando que essas pessoas falando comida, falando dinheiro, são pessoas que cometeram crimes de gula, de avareza, certo. Entendeu? Então, eu li essa cena dessa forma. Inclusive, eu não sei se eu tô fazendo uma referência muito errada, porque eu já li há muito tempo a Ilíada e a Odisseia. Mas na Odisseia, quando o Odisseu faz o caminho para ir no submundo, conversar com algumas pessoas que ele precisa conversar, a impressão que ele tem do submundo é um lugar assim horrível, que as pessoas te atacam, inclusive. Né? Então, você vai lá e as pessoas, as almas que estão lá vagando, sem destino, querem te consumir. Obsessar. Então, eu tenho essa impressão quando eu vejo essa cena. Não, você tem razão. O que não elimina a interpretação do Shun, que é esse meu problema. Não, mas então, aí é que tá. Se você não tem a referência de que isso é uma alma penada, quem que você vai achar que são essas pessoas? Mas se ela está pedindo comida e dinheiro, são pessoas que precisam de ajuda. Entendeu? Mas será que o Shun não perdeu também essa referência sobre ele próprio? Eu não consigo engolir essa cena. Com todo pra mim não dá. Essa cena cai muito mal. Ainda mais que é péssimo, com certeza. Mas até porque, tipo assim, esses caras são uns caras assim, tipo, magrela, uns caras raquíticos, que, tipo, claramente não representam nenhum perigo maior pra eles. Se chegasse uns mano com arma na cara deles, eu até aceitava. Exatamente, agora, ameaçadores. O Kurumada coloca aí uns mendigos aí, e aí coloca todo mundo, vamos bater no mendigo. Eu não consigo, assim, essa cena. E o Shun cai muito mal pra mim. A questão, assim, que eu disse no Discord, se fosse o Seiya falando o que o Shun falou, eu entenderia, porque o Seiya é meio tantando as ideias e tudo mais. Mas o Shun, ele é o personagem da obra de Saint Seiya, entre os 5, que é o puro, que é o que sempre procura abraçar o inimigo, que é o que sempre tenta entender, que leva bronca de todo mundo, que ele sempre, sabe, quer se sacrificar, quer não sei o que lá. E ele... O Kurumada, os editores e a turma que escreveu esse capítulo, escolheu dar esse diálogo na boca do Shun. E isso eu achei... Porque assim, eu vou te dizer, se essa cena acontece, por exemplo, em Saint Maria, que eu tô acabando com a autora pelo que ela tá fazendo com os personagens clássicos, eu ia ficar revoltado dizendo, cara, ela não sabe quem é um Shun, ela não entendeu nada sobre o Shun, é um absurdo ela fazer isso. Como está aqui, eu fico assim, vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui. Mas... que a fala não faz sentido, do ponto de vista do personagem, inclusive, não faz sentido, entendeu? Além de ser ruim do ponto de vista, vamos dizer assim, social, mas aí tudo bem, o Kurumada é uma outra época, outro hemisfério do planeta, eles podem ver isso aqui de outra maneira, tudo bem. Mas o Shun não ter essa questão de olhar para essas pessoas... né? Essa empatia, exatamente, e imediatamente concluir que não só são ladrões, como eles são exemplos do que há de
mal no mundo, aí eu achei, né, aí eu achei que tá falando que o mundo vai ser consumido exatamente, por trevas, né? Exatamente, eu acho que também tem uma outra, eu não tô querendo passar pano aqui, tá? Está. Tá querendo, você tá brincando? Mas eu fico me perguntando, eu não sei, isso é uma coisa que daqui um pouco a gente já vai saber. Uhum. Será que o Shun também não perdeu um pouco da referência do que ele é? Mas aí é muito louco. Porque assim, se a gente for levar pro mesmo raciocínio que a gente fez com relação a Saori, que ela perdeu a referência de quem ela é porque muito cedo ela descobriu que era Athena, e etc, etc. Será que não é o mesmo caso do Shun? Será que o Shun que a gente conhece não é o Shun que a gente conhece por tudo que ele passou? E agora o fato porque desde criança ele é assim. Desde criancinha ele é assim. Porque mas será que ele teria entender? É que a série dá a entender que isso é meio da essência dele. Assim, da natureza dele, exato. Sim. Aí a questão que a gente pode se perguntar é isso, se a memória, tirar a memória, altera a essência do personagem. Mas aí seria uma discussão que o mangá assim, seria... De qualquer forma, eu acho uma péssima escolha do Kurumada essa cena desse jeito. Não, é ruim de qualquer forma. Horrorosa. Não precisaria ser isso, né? Poderia ter a mesma cena e ele poderia ter falado qualquer outra coisa. Sim. Ou se ele queria representar pessoas eu acho que se mesmo, ele podia fazer como a Laura falou, colocar uma ameaça mesmo, assim, pessoas cruéis mesmo, ruins, assim. Agora, pessoas querendo comida e pedindo dinheiro, não é exatamente. O cara maltrapilha aí pedindo comida e dinheiro. Pô, que isso? Eu acho que o fato de eles serem, espectros do que um dia talvez eles foram como pessoas, é uma coisa. E não é necessariamente ruim. E não é necessariamente ruim, Exato. É porque, são almas que precisam de ajuda. Sim. No limite, é isso que eu tô falando, entendeu? Essas almas não têm pra onde ir. Então, continua sendo ruim colocar isso da forma como eles colocaram. Tipo, os caras estão achando maneiro dar porrada em mendigo. Mas eu também fico com essa coisa da referência da memória, porque eu já vi outras obras, e aí eu não sei se eles estão se baseando nisso. Eu já vi outras obras, inclusive casos de histórias reais, em que as pessoas perdem a memória, e ao perder a memória, elas constroem uma outra personalidade que não tem absolutamente nada a ver com o que elas eram antes. Entendi. Entendeu? Então, eu não sei se vai pra esse lugar. Se for uma coisa proposital pra gente achar esses personagens assim, nossa, os personagens tão diferentes. E aí a obra se desenvolver até pro Shun reencontrar a sua natureza, por exemplo, aí seria mas aí, mano, aí o Tenkai-Ren vai ser uma obra de arte, velho. Mas eu, por enquanto, não consigo ver isso, assim, porque no começo ali o Seiya parece o Seiya, né? Só que agora... Exato, o Seiya, depois daquela espada lá, só decaiu. Bateu nas mulheres, nas domésticas, agora tá batendo nos mendigos. Ajoelhou pra Deus, ele ajoelhou pra Deus, bateu em mulher, bateu em pobre, porra, tá louco, velho. Depois daquela espadada ali de asa, deu tudo errado com ele. O nosso herói, simplesmente. E eu também fico me perguntando se... a gente falou sobre isso, né? Que são capítulos mais reflexivos. Tipo, não tem muita luta. Verdade. Então eu fico me perguntando se esse tipo de coisa não é para atender uma demanda específica, sabe? Vamos botar aqui um soquinho só para não encherem o nosso saco. Que eu acho errado de qualquer forma, tá? Mas assim... Eu me pergunto se também não tem um pouco a ver com isso. Tem, mas assim, de novo, eu volto num ponto. O Seiya, assim, mandar um sai daqui pros caras, pra mim tá na personalidade dele. Ele faria isso, entendeu? Ele é meio esquentado, ele é impulsivo e tudo mais. Tem seus problemas, né, no macro da coisa, mas o personagem, eu acho que ele faria isso mesmo, entendeu? Aí depois pensaria melhor. Aí o Shun chegaria e falaria, pô, você, pelo amor de Deus, o cara tá batendo em mendigo aí. Aí ele falou, porra, pode crer que ele é. O duro é o Shun, entendeu? Esse o Shun que é o problema. E eu até entendo que, de repente, se a cena fosse assim, de fato, essa coisa do tipo, era demonstrar que o inferno tá vazio, não tem ninguém lá e as almas estão penadas, e o Shun queria dizer isso. A maneira como as palavras escolhidas foram meio péssimas, assim, sabe? Né? Ao mesmo tempo, eu acho que esse mangá com poucas páginas de capítulo, ele tá entregando, e eu acho que o motivo pelo qual a gente tá debruçado e debatendo assim, porque ele está finalmente entregando um pouco de história de personagem. Ou seja, a gente tem a questão da Saori, né, que perde a memória, que vai ter que se desenvolver. A gente tá aqui, teoricamente,
teorizando que até o Shun, de repente, pode ter perdido um pedaço da sua essência. E isso é totalmente construção de personagem, que vai precisar o mangá entregar, né? Ou seja, a gente tá esperando algo do mangá que, Kurumada, ultimamente, na minha humilde opinião, eu sei que a gente tá com 30 pessoas na live, gente, muito obrigado aí pela audiência. Na minha opinião, isso não acontecia muito nos mais recentes capítulos, por exemplo, do Next Dimension, que era muito sobre a trama, o lore da trama acima dos personagens. Aqui não aconteceu nada de trama ainda, porque, né, tá todo mundo assim, o que a gente tá acontecendo agora é o personagem. E isso é muito legal. É por isso que a gente tá se debruçando tanto assim, porque além de serem os protagonistas e o ritmo, exato. O ritmo é muito mais... Por exemplo, uma das últimas histórias que eu li que eu tava achando maneira era o Re-Rise, por exemplo. Sim. Só que o Re-Rise, ele é muito rápido. Ele vai, tem esse defeito. Então, assim, eu sempre me... Não é que tudo precisa ser evidente, não é essa a questão. Mas, assim, eu acho que ter um ritmo um pouco mais cadenciado, te dá tempo justamente para olhar as páginas com a calma que a gente está fazendo agora e, tipo, realmente se debruçar sobre aquilo. Por exemplo, uma das coisas que o Alan falou que eu achei super pertinente no primeiro capítulo a palavra que está sendo usada aqui é de fato purgatório. Exato. Vamos pegar o que ele está querendo dizer. Entendeu? Porque assim, se fosse Elísios, é outra coisa. É outro significado, aí é uma outra interpretação, exatamente. Entende? Então, assim, até o fato de a palavra lá ser purgatório, eu acho que também tem um pouco a ver com essas figuras que a gente está vendo aqui agora, essas supostas almas penadas, que são essa galera que, tipo assim, ainda não está decidido para onde elas vão. Elas, em tese, teriam que estar nesse lugar. Elas não estão indo pra lá, porque, enfim... Eu acho que a solução vai ser essa mesmo. São almas penadas que não tem pra onde ir, né? Se é que vão falar mais alguma coisa disso aí, né? Se é que vão falar mais alguma coisa disso aí, não, né? acho que vão, sim. Não especificamente do Shun, mas eu acho que dessas figuras aqui, sim. Agora, o interessante é o que eles têm acesso na vilinha de Rodório existia uma deusa que cuidava dessas coisas e ela não existe mais. Porque a próxima página é justamente isso. Agora entra nisso.